Hoje faz um ano da invasão dos três poderes e os ataques terroristas em Brasília. Eu tenho certeza que a mídia não te deixou esquecer que faz um ano. Eu tenho certeza que tá todo mundo falando disso. Mas você sabe quais foram as implicações internacionais do que aconteceu aqui? Para quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais. E hoje eu vim te contar o que a mídia e chefes de Estado internacionais falaram sobre o que aconteceu aqui ano passado. Mas primeiro, vamos fazer uma pequena reflexão sobre o que tudo isso significa em relações internacionais. Entendam, relações internacionais é diplomacia, discurso e ação, basicamente. Tudo que um país faz, como um país age e o discurso do chefe de Estado ou dos representantes daquele país significam muito para o sistema internacional e para como aquele país é visto. Independente de qual seja o seu posicionamento político ou independente de qual seja a sua visão sobre o governo Lula ou o governo Bolsonaro. É um fato, se você estuda relações internacionais, de que o Bolsonaro limitou as relações internacionais do Brasil em diversos momentos. Não só os discursos violentos dele com relação a países como China e Índia em um tempo de pandemia, em que esses países fizeram toda a diferença para a exportação de insumos. A gente teve também um apoio ao presidente Trump e uma inimizade com o Joe Biden, que afastou as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. E não só isso, os discursos e o posicionamento do presidente internacionalmente fizeram o Brasil de chacota. Em contraponto, a gente tem o presidente Lula, que já tinha sido presidente 2 vezes e que já tinha uma carreira internacional muito consolidada. O presidente Lula, com todas as críticas que eu tenho a tecer a ele, o governo dele, as aplicações internas do que ele faz aqui, as políticas públicas dentro do Brasil, quando a gente está falando de política externa, ele construiu uma base extremamente sólida para o Brasil. Depois de tudo isso, nós chegamos em 8 de janeiro. Fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro, início do mandato do terceiro mandato no Lula. E aí a gente tem essa cena que o sistema internacional inteiro presenciou de um ataque à democracia, aos três poderes brasileiros, de uma forma tosca, de uma forma chula. Isso tudo disfarçado por um patriotismo que estava muito mais para nacionalismo do que para qualquer outra coisa e um pedido pelo fim da democracia, por um golpe de Estado. Tudo isso com a polícia militar olhando e não fazendo absolutamente nada. As imagens viralizaram, as imagens percorreram telas pelo mundo inteiro e existem consequências para isso no sistema internacional, existem consequências para isso para o Brasil diplomaticamente. E a gente vai falar dessas consequências depois, mas agora vamos para prática, né? O que a imprensa internacional falou, o que os líderes internacionais falaram. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos disse: condena o atentado à democracia e à transferência pacífica de poder no Brasil. As instituições democráticas do Brasil têm todo o nosso apoio e a vontade do povo brasileiro não deve ser abalada. Estou ansioso para continuar a trabalhar com o Lula. A gente tem também Alberto Fernandes, que na época era o presidente da Argentina. Ele disse: a democracia é o único sistema político que garante as liberdades e nos obriga a respeitar o veredito popular. Aqueles que tentam desrespeitar a vontade da maioria ameaçam a democracia e merecem não só a sanção legal correspondente, mas também a rejeição absoluta da comunidade internacional. Quero expressar o meu repúdio ao que está acontecendo em Brasília, meu apoio incondicional e do povo argentino a Lula diante dessa tentativa de golpe que vocês estão enfrentando. O Kremlin, que também corresponde ao governo russo, disse: nós apoiamos totalmente o presidente Lula e condenamos as ações em Brasília. Emmanuel Macron, o presidente da França, disse: a vontade do povo brasileiro e das instituições democráticas deve ser respeitada. O presidente Lula pode contar com o apoio inabalável da França. Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália. Detalhe, uma primeira-ministra que é extrema-direita, tá? O que está acontecendo no Brasil não pode nos deixar indiferentes. As imagens da irrupção nos gabinetes institucionais são inaceitáveis e incompatíveis com qualquer forma de dissidência democrática. É urgente um retorno à normalidade e nos solidarizarmos com as instituições brasileiras. O chanceler alemão diz: imagens ruins nos chegam do Brasil. Os ataques violentos às instituições democráticas são um ataque à democracia e não podem ser tolerados. Estamos próximos do presidente Lula e dos brasileiros. Primeiro-ministro do Reino Unido: condeno qualquer tentativa de minar a transferência pacífica do poder e a vontade democrática do povo brasileiro. O presidente Lula oficial e seu governo contam com o apoio total do Reino Unido e estou ansioso para fortalecer os laços estreitos de nosso país nos próximos anos. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU:
Condeno o ataque hoje às instituições democráticas do Brasil. A vontade do povo brasileiro e das instituições do país deve ser respeitada. Estou confiante de que assim será. O Brasil é um grande país democrático. Eu não vou ficar lendo eternamente tweets e, enfim, cartas de chefe de Estado para vocês. O que é importante a gente observar aqui e por que a minha observação, principalmente com relação à primeira-ministra da Itália, é muito importante que a gente tenha em mente. O ataque do 8 de janeiro não foi um ataque, principalmente visto internacionalmente, como um ataque da direita à esquerda. Porque foi a direita atacando. Não. Por mais que, sim, isso reflete a organização política do Brasil especificamente, aquele não foi um ataque à esquerda, foi um ataque à democracia. Foi um ataque fascista à instituição da democracia brasileira. Isso fica claro quando, inclusive, líderes de extrema-direita acham um absurdo o que aconteceu. E eu lembro que, na época, as pessoas ficavam inconformadas. Tem idosos presos. Se um idoso comete um crime, gente, ele é preso. Não existe isso. As pessoas tentaram, os bolsonaristas tentaram pintar como se fosse um absurdo as pessoas estarem pagando pelo que fizeram. Eles foram terroristas, eles foram vândalos, Eles vandalizaram um lugar que é tombado, um pedaço histórico do Brasil. E fizeram tudo isso em nome de um presidente que não é bem quisto internacionalmente, que não tem uma boa reputação, não fez um bom governo e acabou com as relações exteriores do Brasil. Vocês acham que o Lula teria repúdio internacional? Óbvio que não. E foi por isso que eu comentei sobre essa estrutura sólida que o Lula consolidou durante seus 2 primeiros governos. Ele tem apoio internacional, ele é bem visto internacionalmente. Você pode pensar o que você quiser do Lula. Ele tem uma boa carreira internacional. Internacionalmente, as pessoas gostam dele. E se os atos de 8 de janeiro fizeram qualquer coisa pelo presidente Lula, foi exatamente tornar ele um mártir da situação, no seu primeiro mês de governo, uma tragédia dessa acontece, vândalos causam tudo isso. Então ele ganhou a simpatia do sistema internacional no primeiro mês. Por mais, como eu disse, que tenha tido esses esforços para reverter a situação, foi impossível. Tem coisas que não há reversão. E aí a gente chega na imprensa internacional. Porque, querendo ou não, líderes de Estado, eles têm que ter um decoro, Eles têm que ter... tem certas coisas que é esperado dele. Tanto que a gente viu nessa declaração do Kremlin, do governo russo. Foi uma coisa muito tipo, a gente tá falando porque a gente precisa falar. A gente teve matéria do New York Times que cobriu amplamente o que aconteceu. E eles disseram, foi a culminação violenta de incessantes ataques retóricos do senhor Bolsonaro e seus apoiadores contra os sistemas eleitorais do país. The Guardian, que é um meio de mídia britânico, disse que foram ataques extremistas. BBC, que também é britânica. O Clarín, que é argentino. El País, na Espanha. Público, em Portugal. O dia 8 de janeiro vai ficar marcado na nossa história para sempre pelo que aconteceu ano passado. Assim como nós lembramos da invasão do Capitólio, dia 6 de janeiro, internacionalmente, quando se pensa no governo Bolsonaro, o que fica no imaginário popular são as inimizades que ele criou, seus péssimos discursos e os extremistas no dia 8 de janeiro. É um legado absolutamente vergonhoso. E se você gosta de relações internacionais, atualidades, geopolítica, saber o que está acontecendo no mundo, me segue aqui e me segue na rede vizinha. Um beijo, até o próximo vídeo.